Na Ele manhã não em que fazia meu ideia gerente de que a disse mulher para que não ele sair do acabara meu de papel, interromper diante de finalmente 12 entendi pessoas qual era, de carregava fato, o documento o meu lugar capaz de naquela encerrar a empresa carreira depois de dele 11 antes do anos. almoço. E também Para percebi ele, outra eu coisa. era apenas a Que silenciosa algumas da empresas mesa no só canto do reconhecem o segundo valor de andar, uma mulher discreta aquela que no respondia momento em que e-mails ela com sai pela educação porta excessiva e leva e consigo levava o tudo próprio aquilo que almoço em mantinha uma marmita funcionando. de vidro. Meu nome é Na cabeça Eleanor dele, Whitcomb. meu Tenho sobrenome 34 significava anos que eu não e tinha passei quase importância uma alguma. década mantendo Ele o nunca coração se de uma das perguntou maiores por que uma empresas de contadora logística de sênior cadeia com fria de 21 anos de Wellington, empresa, funcionando ainda dirigia madrugada o após mesmo carro madrugada hatch desde os 30 Eu era anos. engenheira sênior Nem de porque meu confiabilidade de passaporte sistemas permanecia na Harbor esquecido Line em uma Freight gaveta, Solutions, enquanto o o tipo de restante da empresa que gerência transportava frutos viajava do mar para congelados Queenstown da em Ilha fins Sul de para semana de Singapura planejamento e estratégico. produtos farmacêuticos do Para aeroporto ele, de Auckland. viver de forma Para simples clínicas era em todo o sinônimo de Pacífico. pensar pequeno. Era o tipo de empresa que Esse foi o vivia ou primeiro morria, erro que o sobrinho do dependendo fundador de o cometeu. sistema de E não monitoramento seria de o último temperatura naquela permanecer manhã. estável Meu às nome 3 é da Hannah manhã. Whitcomb. Quando Tenho ninguém mais 49 ficava de anos olho. e trabalho na Marston Eu and era quem Greer ficava de olho Manufacturing, nisso. em Lower Entrei na Hutt, Harbor Line desde os 28. logo após concluir meu Produzimos mestrado na fixadores Universidade industriais, Victoria, parafusos, numa época em que a arruelas e empresa sistemas de ainda ancoragem operava em para um galpão pontes e com parques telhado de eólicos. zinco em Petone. Nada chamativo. E todo o Nada que departamento de apareceria TI na capa era de uma formado revista. por mim. Ainda assim, Um homem chamado praticamente Hamish, todas as que estava há rodovias 3 entre meses da Wellington e aposentadoria, Palmerston North e um rack tem de alguma servidores peça com nossa leve cheiro de sustentando mofo. sua estrutura. Hamish me E eu ensinou consigo tudo o que dizer a sabia resistência naqueles primeiros exata de 6 cada meses. produto que Quais enviamos válvulas desde observar, 2009, quais sensores porque estavam com participei problema, diretamente dos quais testes. alarmes significavam Não verificar entrei na no dia Marston and seguinte Greer por ter e o quais sobrenome exigiam certo. dirigir até o Minha mãe depósito trabalhava na imediatamente, limpeza de escritórios em pijama. Petone. Depois, E meu pai ele operava me em entregou as empilhadeira no chaves e foi porto para até que casa suas costas para não cuidar do seu suportaram mais. jardim. Para Fui a parar primeira um. da família a concluir Nos um 11 anos bacharelado seguintes, e paguei por reconstruí isso toda a trabalhando no base dos turno da sistemas noite em daquela uma padaria empresa de de dentro dentro para fora, retirando Eu projetei a bandejas de pão estrutura do de forno às 4 monitoramento da que manhã rastreava e cada assistindo container a aulas de refrigerado contabilidade às desde o 9. momento em que era carregado Quando no foi a porto minha primeira entrevista até chegar na à Marston doca and de Greer, carregamento do em cliente. 2003, Desenvolvi eu tinha as regras de exatamente alerta 2 que blazers diferenciam e um um par de sensor com sapatos de defeito de salto uma já falha real de consertados 2 refrigeração. vezes. A Criei o recepcionista, sistema de uma senhora contingência que gentil chamada redirecionava Beverly, automaticamente que hoje a está energia aposentada e quando a mora em subestação em Coromandel, Seaville olhou para apresentava mim e falhas disse: durante uma tempestade "Você de vai vento se dar sul. bem aqui, Eu querida. conhecia cada Eles peculiaridade gostam de cada de quem equipamento realmente que quer havíamos crescer." adquirido. Ela estava incluindo certa os e 3 errada ao chillers mesmo dinamarqueses, mas já que sempre chego lá. desarmavam o Quem me disjuntor quando a contratou foi umidade Edmund passava de Marston, 85%. Ele tinha Eu sabia 71 disso, anos na época, porque era eu e ainda quem era comparecia chamada ao a qualquer escritório hora do todas dia ou as da terças noite e durante quintas 11 usando anos. o mesmo paletó de Quando a tweed. empresa se Seu expandiu sócio, para Christchurch, Theodore Greer, voei até lá e e Edmund construí o sistema do zero administravam em a 8 empresa ao semanas. lado de sua Quando filha, adquirimos a pequena Caroline, empresa em Tauranga, responsável pelas integrei o operações. antigo sistema escada Comecei deles como ao nosso auxiliar de em um contabilidade, único fim de semana recebendo chuvoso. um salário que Quando tornaria o um ciclone apartamento em atingiu a Wellington costa quase leste acessível, e nossa unidade desde em que fosse Napier dividido ficou com sem mais energia 3 elétrica pessoas, por 40 o que de horas, fato acontecia mantive os geradores em uma casa funcionando em úmida em sequência Mount Cook, e a carga com carpetes preservada de de um cor quarto de indefinida. hotel em Hastings, Não dormindo reclamei. em intervalos de Já 2 havia horas visto entre os situações alarmes. piores. Poucas Minha pessoas avó na empresa criou 4 conseguiam filhos fazer em o uma que eu casa fazia com popular o em mesmo Nanai, nível de com profundidade. uma pensão de viúva. Não E porque a eu fosse opinião um dela gênio, sobre não reclamações sou, era tão forte mas porque ninguém que mais ninguém permaneceu ousava tempo reclamar perto suficiente dela. para aprender todos os detalhes. Durante os primeiros 6 anos, E por 11 eu anos, aprendi. isso Aprendi foi da suficiente. forma como aprende quem sabe que Meu o salário conhecimento é a aumentava única acompanhando coisa a que ninguém inflação pode com um tirar de pequeno você de acréscimo. uma hora para outra. Nunca mais do que Entendi isso. cada Meu fornecedor, cargo mudou uma única cada vez, margem de lucro, de engenheira de cada sistemas cliente que para atrasava engenheira pagamentos, sênior de confiabilidade cada de estrutura sistemas. financeira O que internacional soa que a empresa impressionante até você utilizava perceber que e não quais houve haviam aumento sido salarial. discretamente Eu encerradas tinha 3 pelas semanas de autoridades férias que fiscais. nunca consegui tirar. Descobri quais Meu parceiro executivos Dominique inflavam seus era professor relatórios do de ensino despesas fundamental e quais e eram deixou de me honestos pedir até para o planejar último minhas centavo. viagens porque Percebi sabia que eu Edmund acabaria Marston, cancelando. apesar de seus Eu modos dizia a mim tradicionais, mesma que estava tinha tudo um bem. problema com jogos Repetia de azar que o do trabalho tamanho era de uma importante cidade pequena e era e importante que sua para mim. filha Caroline vinha de forma Eu só não discreta, percebia o quanto isso organizando importava os pouco danos para que as ele pessoas que causava assinavam havia meu anos. contra-cheque. Cheguei a essa conclusão Isso mudou não em porque uma manhã alguém de me contou, terça-feira, mas no fim porque de os março, números não mentem, quando entrei na e eu os reunião de revisão
revisão interpreto como operacional outras de pessoas segunda-feira leem histórias. E vi um estranho sentado na 2009, cabeceira da mesa. A crise financeira global nos Ele atingiu tinha talvez da mesma 38 forma que anos. atingiu a todos. Vestia uma Os camisa pedidos azul caíram clara que 40%. provavelmente custava mais do que a minha prestação Edmund mensal havia da comprometido hipoteca. uma parte Seu cabelo tinha aquele significativa de sua aspecto participação cuidadosamente na empresa desarrumado que para leva tempo financiar para uma conseguir. especulação imobiliária Ele em se Auckland, levantou quando entrei, que deu muito errado. estendeu a mão e se apresentou Caroline como entrou no meu Spencer escritório Hollingworth, em uma tarde de nosso novo quarta-feira, diretor de estratégia fechou de a porta operações. e perguntou se eu entendia algo Não houve sobre dívidas aviso, em dificuldade. e-mail, comunicado Respondi nem que tinha sequer um estudado o comentário assunto. discreto do meu gerente. Ela soltou Ele uma simplesmente risada cansada apareceu e disse que, e pela se forma eu como a alta encontrasse uma liderança se saída, posicionava ela ao não seu redor, esqueceria.
Inclinando-se para frente meu primeiro movimento, antes mesmo de ele terminar de falar, mas o pequeno. ficou claro que ele já estava ali Aquele e que havia passaria pelo menos uma despercebido semana por muito tempo. antes que alguém se lembrasse Procurei de o banco mencionar com sua base em existência sinais para a públicos mulher de que realmente dificuldade mantinha os financeira sistemas e nas pelos quais ele condições agora gerais do seria mercado, responsável. sem utilizar qualquer Sentei na informação ponta da interna mesa. confidencial da empresa. Sentei A e instituição fiquei estava ouvindo. se preparando para executar o Spencer empréstimo falou por garantido 40 de minutos. Edmund, o que Abordou levaria a estruturas uma de venda excelência forçada de suas operacional, ações por mapeamento uma de fração do fluxo de valor valor real e e otimização provavelmente logística dividiria a cinética. empresa. Citou Eu um havia projeto de economizado benchmarking cada que liderou centavo em uma desde o empresa de início, software em Londres. vivendo de forma extremamente Falou também do simples seu MBA e em indo uma trabalhar escola a de pé negócios sempre que suíça, possível. cujo Também nome herdei uma pequena pronunciou com a quantia da minha reverência avó em normalmente Nainai, reservada a que, catedrais. como descobri depois, Ele usou a palavra havia comprado paradigma discretamente 4 um vezes. terreno em Tawa, O que ele não em trouxe foi nada específico sobre o 1962 nosso por quase negócio. nada, e Não viveu falou lá sobre até cadeia falecer. de frio. Não mencionou propriedade foi sensores nem vendida pelo compressores. espólio, e Nem minha o parte fato de foi que o novo 42 armazém mil em dólares Auckland neozelandeses. estava prestes a entrar em Somando com operação minhas economias, e que mais do que eu tinha dobraria nossa 91 carga de mil dólares monitoramento. neozelandeses Ele não aplicados mencionou em um frete, depósito a prazo no transporte, Kiwibank. Procurei o banco refrigeração com educação ou e qualquer objetividade, aspecto prático do perguntando trabalho se que aceitariam sustentava ceder nossos parte salários. daquele empréstimo Depois da problemático a reunião, um comprador nossa privado com diretora desconto. financeira me chamou de lado Eles e aceitaram disse que prontamente. Spencer seria responsável Queriam pela retirar direção aquele ativo do estratégica da balanço minha antes equipe. do próximo Quando fechamento perguntei a contábil. quem eu me reportaria Comprei a partir primeira daquele parcela, momento, com valor ela deu um nominal de sorriso forçado e 84 mil respondeu: dólares ao neozelandeses, Spencer, claro. pagando Você 51 vai mil achá-lo dólares muito neozelandeses. visionário. Fiz isso Voltei por meio para de uma minha pequena mesa e holding fiz uma criada busca com um discreta. advogado em Petone Spencer chamado Hollingworth Enarity Penny, tinha 3 anos de um homem experiência discreto em na casa consultoria, dos 60 2 anos que anos em havia uma cuidado do startup de espólio da minha fintech que avó encerrou as e que, em atividades toda a minha 18 meses experiência, após sua entrada. nunca disse um uma MBA. palavra desnecessária. Ele nunca havia Isso trabalhado aconteceu com em logística. 2010. Nunca tinha Eu tinha atuado em uma 33 função anos. operacional. Dirigia um Nunca carro havia hatch sido com um responsável amassado por no um para-choque único equipamento traseiro, físico em toda morava a de sua aluguel carreira. em um apartamento de Ele um havia quarto sido em contratado Berhampore com um salário, e passava a descobri ser, mais tarde, de forma indireta de e 240 estruturada mil legalmente, dólares. credora da Eu ganhava empresa que me pagava o 98 mil salário por ano. por meio de uma holding Fiquei sentada à minha independente, mesa por um com longo acompanhamento tempo naquela jurídico noite, externo para depois evitar que qualquer todos já conflito tinham de ido interesse. embora, ouvindo o Edmund prédio se nunca acomodar soube. ao meu redor. Caroline O nunca zumbido soube. da sala de Para o servidores. banco, eu era O apenas clique uma da holding bomba de chamada calor. Tipian O Capital, ruído distante registrada de em uma Lower empilhadeira Hutt, no pátio. com um endereço Os sons de uma correspondente a uma empresa caixa que passei postal. 11 anos mantendo O viva, empréstimo possuía e que uma agora cláusula de considerava um conversão homem em sem seus termos experiência originais, relevante, valendo 2 aceita vezes por e meia o Edmund que em considerava o meu 2007, valor. quando contratou a linha de crédito. Voltei para casa e não Caso comprei nada determinadas ao obrigações não fossem cumpridas, Eu precisava a dívida refletir. poderia ser convertida, Nas a 6 critério semanas do seguintes, detentor, em observei ações Spencer ordinárias se da adaptar. empresa a um Ele preço marcava uma previamente reunião definido. atrás da outra Ele com minha concordou com equipe. isso porque, na Não época, para aprender, não conseguia mas para imaginar que questionar um nossas dia decisões. enfrentaria a inadimplência. Pedia aos engenheiros Em juniores que 2010, explicassem os processos. ele já havia violado Depois 3 os dessas interrompia cláusulas. no meio da frase Apenas e não passava sabia para que uma alguém estava apresentação de acompanhando slides tudo que de já perto. havia preparado previamente. Eu não converti a dívida Ele vivia naquele dizendo momento. coisas como: Fazer eu isso não teria entendo muito de consolidado minha tecnologia, posição mas e acionado E exigências então legais de sugeria divulgação mudanças para as técnicas quais que eu teriam ainda não estava paralisado preparada. toda a operação Em vez em disso, poucas semanas. mantive a posição. Quem mais foi impactada Renegociei fui eu. discretamente os Em termos silêncio, por meio do como escritório sempre de fazia, Renari, Eu para respondia dar a aos Edmund e-mails mais dele tempo para toda a e equipe permitir que a com uma empresa se mensagem recuperasse educada, gradualmente. explicando por que, na Caroline prática, encontrou sua não própria podíamos forma de atravessar consolidar a o crise. sistema de monitoramento A empresa em um único resistiu. provedor de nuvem Edmund para preservou reduzir seu orgulho. custos, já que Eu o mantive motivo de meu segredo utilizarmos 2 guardado. provedores era Nos que um 14 deles já anos havia seguintes, ficado fora do ar repetiu por o mesmo 9 horas movimento durante a outras resposta 4 ao terremoto vezes. de Kaikoura. Sempre que a Marston and E Greer perdemos precisava meio de milhão de liquidez que dólares os em bancos vacinas no recusavam, caos que se seguiu. sempre que Eu um marcava acionista reuniões antigo individuais queria com sair ele e para não explicar encontrava as comprador, limitações. sempre que um Enviava título diagramas problemático detalhados. ligado à empresa Me surgia no ofereci mercado para levá-lo em secundário, uma visita a guiada às Tipian instalações de Capital Petone, aparecia, para de que maneira pudesse ver de discreta e perto os educada, equipamentos sobre os por meio quais de estava Renari. tomando O decisões. conselho nunca investigou Ele a fundo nunca a apareceu origem na da visita. Tipian Capital, Ele tratando-a deixou de como um marcar investidor reuniões institucional individuais. comum, sem Passou a consolidar copiar o totalmente diretor os impactos financeiro das em todas as estruturas de dívida respostas, com conversível ao longo sugestões dos cuidadosamente formuladas de O que eu diretor estava financeiro da resistindo às época, mudanças. um homem chamado Na primeira Patrick vez em que Bevin, percebi que tinha sido era do deixada tipo de que fora de uma respondia reunião e-mails sobre em os meus 17 próprios segundos e sistemas, lia contratos em disse a 8. mim mesma que tinha sido Ele um viu
descuido. Atipian Capital registrada Na segunda em Lower vez, Hutt perguntei e diretamente à assistente familiar. dele. Não Na estava terceira, completamente errado. parei de perguntar. Era de fato da minha No final de família. maio, Apenas Spencer uma apresentou família seu plano composta de por uma única transformação pessoa. operacional. Comprei dívidas. Eram 46 Adquiri slides. ações Havia, preferenciais segundo de um minha diretor análise, que se aposentou 11 em propostas 2014. que teriam causado falha imediata Comprei nos outro lote em equipamentos. 2017. 6 que violariam quando nossas Edmund certificações finalmente de se retirou conformidade
e parte de 3 seu que patrimônio anulariam as passou por garantias dos novos reorganização entre chillers seus 3 que filhos tínhamos adultos. acabado de instalar Também em adquiri um Auckland, pequeno a lote um de ações custo de ordinárias da 1.400.000 própria Caroline em 2019. Preparei Quando uma seu avaliação marido recebeu técnica o diagnóstico calma e de bem câncer, estruturada. e ela precisou Citei de dinheiro com especificações, urgência. anexei Nunca documentação revelei dos que era fornecedores e Renari descrevi o conduziu impacto toda a financeiro de operação. cada ponto. Ela Enviei aceitou para a proposta Spencer, porque o valor para o era diretor justo, financeiro, porque confiava para o em diretor Renari de operações e porque não fez perguntas e para Garrick desnecessárias. Tremaine, nosso Quando diretor o de conselho recursos revisou a humanos. estrutura societária da Recebi um empresa convite pela para uma última reunião vez, na manhã em seguinte, 2020, com os Garrick, acionistas não com listados eram os Spencer, mesmos de sempre. nem com o diretor financeiro, Caroline Marston Bell, mas com o RH. com seu bloco familiar. Dois Garrick diretores era um antigos homem com pequenas quem eu havia participações. falado talvez 4 o plano de vezes em ações 11 para anos. funcionários com sua fatia Estava na modesta casa dos 50 e ao final anos. da lista, E tinha aquela a expressão Taiping neutra e Capital cautelosa Holdings de quem se Limited, acostumou a com dar más notícias sem deixar 11,2%. marcas. Ele estava Ninguém sentado se à minha incomodou. frente em uma pequena Ninguém sala de questionou. reuniões com paredes Era de uma vidro no participação segundo andar pequena o e suficiente deslizou para uma passar cópia impressa despercebida. do meu e-mail pela mesa. O que o conselho não percebeu, Eleanor, e que ninguém disse analisou ele, desde então, precisamos foi o conversar conjunto sobre o de seu dívidas tom. conversíveis. Os Perguntei 5 a que parte conjuntos do de e-mail ele empréstimos se referia. reestruturados, cada um com Ele sorriu cláusula de daquele conversão, jeito que se usa com uma cada um criança com que preço de acabou de exercício sujar o definido tapete. em momentos O distintos. Spencer acredita, cada um disse representando um direito que você futuro não está de se lidando com tornar a nova sócia direção da empresa estratégica que, com a se abertura que exercido, esperávamos, alteraria de forma profunda a ele está estrutura de preocupado com a propriedade, sua postura em teoria, relação ao trabalho nas em condições equipe. adequadas. A Taiping Perguntei se Capital alguém havia poderia analisado converter o essas conteúdo posições técnico da avaliação. e, junto às ações preferenciais, O sorriso de Garrick transformá-las em permaneceu o ações mesmo. ordinárias. Eleanor, mediante disse ele, aprovação regulatória acho e que você cumprimento precisa das entender exigências melhor a sua legais de posição divulgação, poderia resultar Esperei. em uma participação de até Spencer tem um MBA de uma das 53,4% escolas do mais capital social prestigiadas da emitido. Europa. Ele foi Renari e eu contratado revisávamos especificamente tudo para uma vez trazer por novas ano, ideias às sempre nossas na primeira operações. terça-feira de fevereiro. Ele possui uma Ele visão me levava num estratégica pequeno que a café liderança na rua executiva Jackson, em apoia Petone. plenamente. Pedia um café com Você. leite e um E bolinho ele de disse tâmara, isso com um tom e de me falsa mostrava a situação cordialidade. com calma. É engenheira. Você não está exposta. Seu papel ele é dizia. executar. Você não Não está sendo questionar. gananciosa. Quando a Está estratégia apenas é preparada, definida, caso um dia precise. seu trabalho é encontrar uma Depois forma disso, de ele pagava a implementá-la. conta e não voltávamos Não ao escrever assunto por mais análises 12 meses. explicando por que não Nunca funcionará. imaginei que realmente precisaria estar Fiquei preparada. em silêncio por Pensava alguns que faria a segundos. conversão de forma Valorizamos seu tranquila quando me conhecimento técnico, aposentasse. Eleanor. De Assumiria verdade. uma posição no conselho. Mas você está aqui há muito Talvez tempo. financiasse E às algumas vezes isso bolsas cria um de certo estudo em nome apego, da minha mãe, uma sensação de e controle viveria o sobre restante coisas da que não vida são com uma realmente satisfação suas. silenciosa. Os sistemas saber que a pertencem à mulher que Harbor limpava Line. escritórios A em estratégia é Petone responsabilidade tinha uma do filha que Spencer. havia comprado o Seu prédio. papel é não sair do Esse seu era o papel e plano. fazer o seu trabalho. Não era um plano de Ele fez vingança. uma pausa e acrescentou, Era um plano para com a voz preservar a suave de quem dignidade. acredita estar sendo generoso. Então Brandon apareceu. Fique no Brandon seu papel, Marston Eleanor. Hale. Esse é o sobrinho melhor de conselho Caroline, que posso te dar. Filho da filha mais nova de Olhei Edmund, para ele por alguns uma instantes. mulher chamada Felicity. Pensei na noite de que havia 3 se anos mudado para antes, Sydney quando nos anos dirigi 90, até o armazém de e se Pittown casado à com 1 da um manhã homem de durante uma uma família queda de proprietária energia de 3 e permaneci lá concessionárias de até o automóveis. amanhecer, Brandon redirecionando tinha manualmente a 27 carga. anos. Ele para havia evitar a concluído perda um de container MBA de em um insulina programa em destinado Melbourne a uma no clínica mês de em junho Vanuatu. do ano anterior. Pensei no fim de semana E sua que mãe passei em decidiu, Christchurch com aquela aprendendo confiança sozinha que a não se sintaxe de sustenta na configuração prática, de um que apenas controlador de algumas mães compressor demonstram, italiano, que o porque não filho existia estava documentação destinado em a inglês do conduzir a fornecedor. Marston & Greer, para o que Pensei ela no meu chamava parceiro, de próxima que fase. não me via em uma manhã de Caroline, sábado já havia com 4 68 anos porque e sempre cansada de surgia um algum jeito problema. que nenhuma viagem resolveria, Pensei nos 11 anos. concordou em permitir que Fiz apenas Brandon uma assumisse pergunta o a cargo Garrick. de diretor de Se eu estratégia em apresentasse uma fevereiro do ano justificativa anterior. completa e detalhada Ele já para uma chegou com determinada cargo mudança, garantido, em vez antes de uma mesmo de análise ter uma contrária mesa no escritório. Spencer consideraria. Apareceu em uma manhã O de sorriso de terça-feira, Garrick vacilou usando um levemente. terno que custava mais do que meu primeiro carro. Se você conseguir Caminhou justificar pelo suas escritório propostas de dentro planta da aberta no estrutura segundo andar, estratégica, como se tenho fosse certeza herdeiro de de que um serão império. consideradas. Cumprimentou gerentes Dentro da seniores estrutura que do sequer Spencer. conhecia, e em 40 minutos Dentro da estrutura já da perguntava empresa, à Eleanor. recepcionista se o Assenti. prédio possuía uma máquina de Organizei café minhas expresso coisas sem pressa. que não fosse dos anos 90. Agradeci pelo tempo dele. Ela lhe lançou Saí da sala o de mesmo olhar reuniões, que passei costuma pela dirigir copa, ao estafeta pela quando fileira ele de deixa a escritórios porta de aberta vidro no inverno. e voltei para minha mesa. No começo, Sentei. eu não desgostei Abri de um Brandon. novo e-mail. Fiz um Escrevi esforço 4 genuíno frases. para isso. Ao Em longo seguida, dos anos, enviei vi para muitos CEO, jovens para o entrarem COO, ali para o cheios de CFO, confiança para Spencer superficial, Hollingworth e a maioria para se Garrick tornava Tremaine. mais
desequilibrada após Enviei alguns uma cópia meses, para o responsável quando por cada percebi equipe que produção que dependia não é a dos meus apresentação de sistemas, PowerPoint, incluindo os supervisores achei que do com turno ele da seria noite igual. em Picton, Estava Auckland, enganada. Christchurch Brandon e não era do Tauranga. tipo que O se e-mail ajusta com dizia: facilidade. com Era o efeito tipo de imediato, pessoa que confundia estou me falar alto desligando com do meu ter cargo visão e na laços Harbor Line familiares Freight com direito Solutions. automático a privilégios. Meu Em 3 desligamento seguirá semanas, os termos de já havia aviso prévio alterado o previstos orçamento em de contrato, marketing sem consultar porém o estarei gerente da afastada área. das atividades Em a 5 partir de semanas, hoje.
Disse à equipe Qualquer de comunicação operações que os futura processos de deverá compras ser estavam encaminhada para o meu e-mail ultrapassados pessoal e informado precisavam ser abaixo. substituídos por um Toda a sistema documentação que ele conhecera operacional em uma conferência está nos em locais Sydney. que já foram previamente Em 7 indicados à semanas, minha equipe. referiu-se a mim em uma Fechei o reunião laptop. da qual não participei, Guardei a pequena caixa mas com que me itens foi pessoais relatada que por mantinha 3 na pessoas mesa. diferentes. Uma foto Como a emoldurada de contadora do Dominique segundo e eu andar. na base da geleira Franz Eu era a Joseph. contadora sênior. Uma caneca lascada Ocupava do essa Wellington posição havia Phoenix 14 e a anos. caneta tinteiro que minha Tinha avó me 3 deu quando me profissionais sob formei. minha supervisão. Saí pelo saguão Ele principal. não sabia de nada disso Acenei porque para a nunca se deu ao recepcionista, trabalho de perguntar. uma jovem chamada Eu não Mariana, reagi. que sempre lembrava do Com meu o pedido tempo, de café. Aprendi que a resposta Caminhei mais para barulhenta fora, costuma em ser uma a mais tarde frágil. fria e cinzenta em Renari me Wellington, disse certa e vez que segui o rio até o nunca ponto de briga com a ônibus. pedra. Eu não O tinha rio apenas planos. segue seu caminho. Não tinha outro e um emprego dia, garantido. A pedra deixa de Tinha ser 3 obstáculo. semanas de férias acumuladas Ele gostava que nunca dessas tiraria. pequenas reflexões. Tinha uma hipoteca, Geralmente enquanto pagava um café gato com leite. e um O companheiro momento que mudou iria se tudo perguntar aconteceu em uma manhã por que eu de estava em quinta-feira, casa às no 15 fim de horas. março. Pela primeira Brandon vez em enviou 11 um anos, e-mail às 7 eu não horas e carregava 42 pager. minutos. Sentei Entre no os ônibus, destinatários observei o estavam porto eu, pela janela, o diretor e executivo, senti algo que não o diretor experimentava há muito financeiro, tempo. o chefe de Não era operações, exatamente alívio. o responsável por Ainda vendas, não. 3 Era gerentes algo mais regionais, silencioso, 2 uma diretores espécie de não tranquilidade. executivos, Como o se um secretário ruído da empresa constante que acompanhava e 4 minha vida há integrantes tanto da tempo equipe de transformação finalmente tivessem recém-contratada cessado. por ele. Eu estava em Cujas casa havia pouco qualificações mais de pareciam 40 se resumir minutos ao quando meu fato de terem telefone começou estudado a na tocar. mesma universidade que ele. A primeira O ligação assunto era do do e-mail Spencer. era Recusei. reestruturação da área A segunda financeira era do com diretor efeito financeiro. imediato. Recusei No também. corpo da mensagem, A os terceira vinha 16 de um número destinatários eram desconhecido. informados de que, Recusei. como parte da estratégia de Enquanto a modernização água da empresa, esquentava, a meu área telefone já financeira havia passaria tocado por uma 11 vezes. reestruturação. Eu para tinha receber recebido práticas 23 mais e-mails. inovadoras. O Em gato, vez de percebendo hábitos que tinha antigos. algo diferente Um naquele novo dia, cargo de chefe de subiu na transformação bancada da financeira cozinha e ficou ficou me criado, observando com e aquela seria expressão ocupado por alguém desconfiada que os Brandon gatos estava costumam ter recrutando quando pessoalmente pessoalmente saem da dentro do seu rotina. círculo. Minha função Na de quarta contador vez que o sênior número seria desconhecido redefinida ligou, como supervisora de resolvi contas, atender, passando a responder ao Eleanor, novo chefe de disse uma transformação voz que eu financeira, escutava nas reuniões em vez de gerais me da reportar equipe 2 diretamente vezes ao por diretor ano, financeiro. durante 11 anos. Minha faixa mas salarial com quem eu também nunca seria tinha ajustada falado conforme diretamente. essa mudança. Aqui A é alteração Whitfield entraria Dunbar. em vigor na Sou o segunda-feira CEO. seguinte. Gostaria muito de Ele falar não com me ligou. você. Não bateu Eu a minha disse a porta. ele que não fazia Não mais teve parte da sequer a Harbour Line. consideração de enviar uma Entendo, mensagem privada antes respondeu de ele. tornar aquilo público. Não estou ligando Ele enviou por o meu isso. aviso de Estou rebaixamento no para escritório outras neste 15 momento pessoas e gostaria antes de mesmo saber de se eu você receber. estaria disponível para Porque meu nome conversarmos era o ainda último hoje. em ordem alfabética Posso na enviar lista um de carro para destinatários. buscá-la. E o Ou Outlook podemos exibe o nos campo encontrar para em um na local ordem que em que os seja nomes são conveniente para inseridos. você. Li o e-mail 2 Fiquei em vezes silêncio por e alguns fechei o segundos. laptop. Eleanor, Fui até a pequena cozinha no continuou fim do ele. segundo andar. Li sua avaliação do Preparei plano uma de ação xícara de de chá Spencer na há caneca cerca de uma lascada hora. que uso desde Li 2007. com bastante atenção. E fiquei sentada Depois, ali por alguns li minutos. também sua carta de tentando demissão. processar tudo. Gostaria de Depois, conversar com você. Peguei o telefone e liguei para Não como Renari. seu ex-empregador. É Mas a como primeira alguém que acabou terça-feira de abril perceber da algo semana que que deveria vem. ter entendido há Eu disse, muito tempo. Mas acho melhor nos encontrarmos Sugeri antes. que poderíamos nos encontrar em Houve um um local breve neutro, silêncio do mas outro ele lado da insistiu linha. que seria mais prático Em seguida, ir até mim. ele respondeu já que então estava com a baixo. agenda comprometida no Estarei restante em do dia. Wellington amanhã Depois de de manhã. alguns segundos de O hesitação, café na rua Jackson. concordei. Às 8 e passei horas. meu endereço. Não Preparei o respondi chá. ao e-mail de Brandon. Avisei Dominique. Também não respondi E às que eu 4 explicaria pessoas que tudo passaram depois. pelo meu escritório naquela manhã. Ele olhou para mim. Para demonstrar apoio Depois e para a caixa indignação. com meus materiais Não contei de nada a escritório ninguém. sobre o balcão da cozinha. Voltei para casa e não fez naquela nenhuma noite. pergunta. Preparei um Apenas jantar beijou simples. minha testa. Fiquei disse olhando que o levaria porto o gato pela para o janela da quarto. cozinha por cerca de uma hora. Whitfield Dunbar. E fui dormir Chegou mais cerca de cedo. 40 minutos depois da ligação. Dormi com a Devia ter tranquilidade por volta de quem já de tinha 60 planos. com cabelos Construído grisalhos muito curtos antes daquele e o problema rosto surgir. marcado pelo tempo. Na manhã seguinte, Típico de alguém que Renari cresceu e em eu uma nos fazenda encontramos no e café nunca da rua perdeu Jackson. completamente aquele E jeito. ele pediu um café flat Vestia white um e um terno bolinho cinza de escuro, com a de gravata costume. já um pouco afrouxada. Ele não demonstrou surpresa. Ele trazia uma pasta de couro Tampouco debaixo do parecia braço. irritado. Mantinha Sentou-se a na nossa mesma pequena expressão sala de serena estar, de sempre, aceitou como uma nas xícara nossas de chá reuniões de e fevereiro. disse: Retirou "Eu lhe uma devo um pasta de pedido de papel pardo da desculpas." maleta, abriu Esperei. e deslizou 3 Trabalho documentos na sobre a Harbour mesa. Line há 19 anos. O primeiro era o balanço Continuou. consolidado da Taiping Comecei Capital na área de Holdings operações, Limited, como supervisor apresentando de os parte instrumentos
contas de dívida em aberto. Eu sei qual é de fato o seu trabalho, Eleanor. As ações ordinárias e a posição máxima no monitoramento da cadeia calculada com duas casas decimais. Sei o impacto para os clientes, para as seguradoras e para a capacidade da empresa era uma cópia do artigo 11 da Constituição da empresa Marston & Greer. Ele tomou um gole especificamente a seção que trata dos deveres dos administradores em relação aos acionistas controladores. Sem experiência operacional, o artigo 11 estabelecia que qualquer decisão unilateral de um administrador
administrador que afetasse de forma relevante a titularidade, olhando em os deveres ou a remuneração de qualquer detentor de mais de 10% do capital social da empresa, exigia consentimento prévio por escrito desse detentor. O e-mail de Brandon impactava diretamente meu cargo, minhas responsabilidades e minha remuneração. A Taiping Capital já possuía 11,2% das ações ordinárias. Meu diretor de operações mesmo de qualquer conversão cada detalhe. Confirmou seus números, violou a exposição às garantias e os problemas de conformidade. O terceiro documento era uma minuta de notificação. Já estava claro para mim que, se o plano de Spencer fosse implementado, a empresa poderia sofrer uma paralisação grave em cerca de 90 dias. Por uma empresa independente. Ele fez uma pausa. Que Renari havia contratado. Depois lemos sua carta de demissão, como parte de uma que chegou enquanto ainda discutíamos sua avaliação. E eu fiz uma pergunta ao meu diretor de operações. Pronto para ser registrado no órgão competente. Se Eleanor sair hoje à noite, estava datado, o que para primeiro, mas ainda sem assinatura. Ele olhou para mim. Renari havia deixado o campo da assinatura. Ele listou 17 pontos, como fazia todo mês. Disse que não saberia resolver nenhum deles sem você. Estamos prontos? Disse que você é a pessoa com mais conhecimento acumulado nesses sistemas. Ou ainda não. Explicou que a unidade de Auckland depende atualmente de regras de alerta que você domina completamente. Escritórios em comentou que os contratos da Pacific Medical e que certa vez tirou meio dia de folga programadas para ir à minha formatura, e que a documentação foi estruturada era a única forma de estar que você desenvolveu. Pensei na minha avó e na Nike em tom baixo, que sustentou 4 filhas com a ficaria altamente comprometida sem ela comprar um terreno em Taua. Com o dinheiro que economizou caminhando até o ponto de ônibus, por uma empresa que me pagava 98 mil por ano, pensei em enquanto Beverly, destinava 240 mil a alguém que no meu primeiro dia me ignorava o meu trabalho. Você vai se dar bem aqui, pergunta. Querida. O que o senhor espera na caneca que eu faça, lascada, Sr. Dunbar? Pensei na decisão de Brandon. Que você voltasse. Respondeu ele. Estamos prontos. Gostaria de propor um aumento significativo no seu salário. A notificação foi protocolada às 16 horas e 17 minutos daquela tarde, após alinhamento interno. De acordo com a lei das sociedades, quero oferecer a você a mudança na titularidade efetiva deveria ser divulgada em até 5 dias no comitê executivo. Renari iniciou imediatamente os procedimentos. Também pretendo ajustar o papel de Spencer Hollingworth para uma função de consultoria estratégica. Nos dias sem autoridade direta sobre após o cumprimento dos trâmites gostaria que você tivesse a autoridade técnica final foi formalmente sobre todas as mudanças operacionais dentro da sua responsabilidade. Havia e quero garantir a você um pacote de ações compatível com sua contribuição. Algo que deveria ter sido considerado e cumprimento das exigências legais de divulgação. Ele colocou a pasta sobre a mesa poderia resultar em uma participação de até 53,41% com base no que acredito que podemos oferecer. O comunicado referia-se ao capital social da Marston & Greer Manufacturing Limited. Analisasse com calma, junto a ele, havia um pedido, feito nos termos do Estatuto da Empresa, para a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária de acionistas, porque a empresa precisa de os prazos legais aplicáveis, estimados em cerca de 14 já deveriam ter sido oferecidas com o objetivo de tratar de questões de governança decorrentes de uma recente violação do artigo de liderança. A secretária da empresa, uma profissional cautelosa chamada Margaret O'Sullivan, por alguns instantes, que ocupava o cargo havia 9 anos, então respondi com sinceridade. Leu o comunicado 3 vezes. Senhor. Depois disso, Dunbar entrou na sala do CEO a proposta. E fechou a porta. Agradeço por ter vindo até aqui o CEO e reconheço que os termos são generosos. E também fechou a porta. Mas eu não vou voltar. Pouco depois, ele assentiu devagar. Caroline pegou o telefone como se já imaginasse para o presidente do conselho. Um ex-executivo bancário chamado Donald Easterbrook. Porque essa proposta está sendo feita agora. Donald, expliquei. Temos um problema. Não há a Assembleia Geral Extraordinária 70 horas na segunda quinta-feira de abril, no Pacífico na sala de reuniões do terceiro andar do prédio, quando reconstruí toda a base usando o mesmo blazer que vesti gerei uma economia de 600 mil por ano em guardado todos esses alarmes falsos, em parte por valor sentimental, nem há 6 semanas, e em parte porque Spencer foi contratado com um salário que, por si só, sentei na cadeira destinada ao acionista a empresa me enxergava, a mesma que Edmund Marston. A proposta está sendo feita agora porque Brandon chegou com 4 minutos de atraso. Amanhã serei um custo usando outro terno e depois de amanhã, e não entendeu por que a reunião será só começou depois que ele se acomodou na ponta da mesa. Olhei para ele. Donald Easterbrook iniciou a sessão com uma breve declaração. Vou passar os próximos 2 anos refazendo o registro de ações que Spencer havia sido verificado de forma gastar minhas noites respondendo e-mails urgentes. Também afirmou que vou voltar a ser após o cumprimento das exigências legais, saem do papel, regulatórias e de registro. Vou treinar quem vier depois de mim bem devagar. Que a Taiping no momento em que eu deixar de ser indispensável, passou a deter 53,41% das ações ordinárias da empresa. E que o beneficiário final dessa holding era, e vinha sendo há 14 anos, em silêncio uma funcionária da empresa. Ele esclareceu que todas as conversões e aquisições foram realizadas em conformidade com a lei das sociedades.
a lei de conduta dos mercados financeiros, não porque não queira, e o estatuto da própria empresa. Eu acredito que queira. Mas esse padrão não depende só de violação comprovada de dever fiduciário. Isso está no diretor financeiro que decidiu que eu não merecia uma contraproposta quando pedi aumento em 2022. Com assessoria está na diretora de RH que me disse para não sair do meu papel hoje pela manhã. Então, está em cada líder sênior que olhou o currículo virou-se para mim como se eu tivesse entrado na sala errada. E olhou o meu e viu apenas alguém de expressão em poucos segundos. Você pode até alterar o organograma, depois incredulidade, mas não pode mudar a forma como essas pessoas uma compreensão fria e gradual. Respirei fundo. Ele abriu a boca para falar, 34 anos, mas Donald o interrompeu. Se eu ficar, Senhor Marston Hale, quando me aposentar aqui. Ele. E nesse momento, acionista alguém vai me entregar um cartão. E outra empresa vai me levantar um Spencer para me substituir. Eu não tinha anotações. Não precisava. Prefiro dedicar os eu próximos vinha me preparando para aquilo sem algo novo em outro ao longo lugar. de 21 anos. Expliquei Ele ao pensou conselho, por alguns segundos, de forma direta, o que concordou havia com a ocorrido. cabeça. Pegou Detalhei a o pasta e se mecanismo levantou. pelo qual a conversão tinha sido acionada. Respeito isso, disse. Esclareci que conforme o Mais artigo do que 11, consigo colocar o em e-mail palavras. enviado por Brandon na Posso te quinta-feira pedir um anterior favor? configurava uma ação Espere. unilateral de Você um diretor da aceitaria empresa trabalhar que conosco impactava por de 2 maneira semanas, relevante o título, em formato de contrato, as atribuições com o valor e a remuneração que você do definir, acionista controlador, apenas para fazer a sem qualquer transição para consentimento quem for prévio por contratado? escrito. Também Não para deixei resolver claro que tudo isso representava, mas para de dar uma acordo com chance a à nossa equipe. própria Constituição, Existem e com o pessoas entendimento já nessas clínicas do firmado em 3 Pacífico que casos dependem da distintos chegada da Nova dessas Zelândia, vacinas sem que eu tratamento havia prévio. solicitado a Renari Pensei que nisso. resumisse na tarde anterior, Nas enfermeiras de plantão, uma violação em de vão no dever ato, fiduciário que eu nunca que conheci, justificava o início de um mas cujo processo trabalho formal eu de sustentava em desligamento por silêncio justa há causa, anos. sujeito à 2 apuração semanas. interna e ao cumprimento Respondi. das normas Nem um trabalhistas dia a aplicáveis. mais. E Em eu seguida, defino o valor. Apresentei, com base nos Podemos poderes trabalhar com o atribuídos ao valor que você acionista considerar controlador justo pela dentro de seção um 8 contrato da Constituição, emergencial, as disse seguintes propostas. Falei o número. Primeiro, que a Era, recente pelos meus mudança na área cálculos, financeira um valor fosse compatível completamente com o nível de revertida responsabilidade e que que o eu vinha e-mail assumindo. enviado na quinta-feira Ele não anterior hesitou. fosse Combinado, oficialmente retirado respondeu. dos registros da Obrigada, empresa. Eleanor. Segundo, Ele foi embora. que o cargo de diretor de Dominic saiu do estratégia quarto com um fosse gato no encerrado colo. Olhou imediatamente, para mim e com para a abertura pasta de de couro processo que por ainda justa estava sobre causa. causa. A mesa de centro, Terceiro, onde que Whitfield fosse Dunbar conduzida havia uma análise deixado, independente e da perguntou, governança já relacionada a Assenti. todas as contratações realizadas então, pelo executivo pela primeira vez em desligado muito tempo, nos últimos sentei 14 no sofá meses, da minha sala com no meio da atenção tarde especial e simplesmente aos não 4 fiz nada. integrantes da chamada equipe As de 2 semanas transformação passaram rápido e as decisões de compras Trabalhei de feitas casa, sem no consulta. meu ritmo. Quarto, cobrando por que hora. nenhuma nova nomeação Spencer para foi cargos de transferido alta para uma área de gestão projetos fosse especiais, realizada com sem base em qualquer vínculos poder operacional. familiares com Ele qualquer pediu demissão diretor, poucas semanas fundador ou depois acionista, e aceitou um atual cargo ou em uma anterior, empresa de private sem a equity aprovação em Sydney. unânime do Conselho de Administração Garrick Tremaine e do acionista continuou na controlador. função por mais 5 A votação meses, aconteceu. antes de ser A decisão foi substituído de tomada por forma aclamação. discreta. Todas Nas as semanas propostas foram seguintes, aprovadas. recebi O algumas processo de propostas de desligamento trabalho foi depois que meu iniciado perfil no imediatamente LinkedIn ficou após a público. reunião, com 2 restrições vieram de de acesso concorrentes sendo da aplicadas Harbour de Line. forma A gradual. terceira foi de uma conforme pequena os consultoria protocolos de internos. engenharia em Wellington. O que laptop atuava em corporativo de infraestrutura Brandon crítica foi para recolhido na hospitais e saída. serviços de emergência O em retrato todo o dele, país. encomendado 3 Eles meses me ofereceram antes com sociedade. despesas pagas pela empresa, Eu aceitei. e exposto no hall Estou de lá há entrada ao 2 lado anos. dos retratos mais antigos A Harbour de Line Edmund não e quebrou. Theodore. Foi Eles retirado conseguiram discretamente concluir a naquela fase mesma de tarde comissionamento pelo da mesmo unidade de funcionário da Auckland, manutenção que o com havia estouros instalado. relevantes de O quadro orçamento. foi guardado em um Perderam armário um no contrato térreo, médico onde, importante no até onde Pacífico sei, durante a permanece auditoria até de hoje. junho, quando a Os documentação 4 de integrantes conformidade da equipe não de foi transformação recuperada corretamente. foram colocados em A licença empresa remunerada apresentou uma queda enquanto perceptível aguardavam de a revisão desempenho de no trimestre governança. seguinte. 3 um deles investidor pediram relevante demissão em menos de solicitou uma publicamente semana. mudanças na A equipe quarta, executiva. uma jovem que Whitfield realmente Dunbar vinha se entregando aposentou um no trabalho ano seguinte consistente por decisão em um canto do própria espaço e foi aberto, substituído por recebeu uma uma mulher que proposta cresceu na área de efetiva para operações da integrar a divisão equipe de australiana da operações, empresa, com uma Penso com remuneração mais frequência no meu adequada. período na Ela Harbour aceitou. Line. Não E com pelo que me ressentimento. disseram, está muito Não bem. era exatamente alívio. Caroline foi até Ressentimento meu é um escritório peso na que se carrega segunda-feira por seguinte. causa do passado. Fechou a E porta tenho coisas e se melhores sentou na para cadeira fazer à com minha minha frente. energia. A mesma em que havia Mas se com uma sentado clareza 15 anos útil. antes. Quando me Há perguntou coisas sobre que eu gostaria dívidas de ter problemáticas. entendido quando tinha 23 Ficou anos. me observando por e Hamish um me longo entregou tempo. as chaves Então daquela sala perguntou, de servidores em Hannah, Petone. Era Gostaria você de em ter percebido que 2014? existe uma diferença entre Fiz que ser sim com a valorizado cabeça. e ser necessário. Ela continuou. Uma empresa pode precisar muito de você. 2017. Ainda assim, Confirmei não novamente. reconhecer o seu E valor. o bloqueio para mim em E é nesse 2019. espaço entre essas duas coisas A que sentir muitas mais uma carreiras vez. se perdem em silêncio. Ela cobriu o rosto com as Gostaria duas de mãos ter e riu. entendido que lealdade Uma risada não é um verdadeira. contrato. Metade É alívio, algo que se oferece. metade
de constrangimento. E só faz sentido oferecer a quem Depois reconhece disse: isso.
Ainda bem que era Gostaria você. de ter percebido que Sou a as pessoas acionista que dizem controladora pra da Marston ficar no seu Greer lugar Manufacturing há normalmente são 9 as meses, mesmas que, mantendo sem dizer formalmente nada, minha posição preferem como que seu contadora caminho seja sênior, mais limitado. por decisão estratégica Gostaria de ter aprovada pelo entendido que Conselho. pedir aquilo que você Dirijo vale o mesmo não é hatchback. arrogância. Levo É meu almoço informação. na mesma marmita de vidro. Mostra claramente Tenho uma para nova quem você está responsabilidade. trabalhando. Passei a A ocupar o resposta lugar pode não que ser antes fácil, era de Edmund, mas é no melhor conselho. recebê-la cedo. Caroline Gostaria de ter continua como compreendido CEO. que a competência Donald silenciosa segue de como mulheres em presidente do áreas conselho. técnicas é um dos A fábrica ativos está mais subestimados que esteve no mundo nos últimos corporativo 5 atual. anos. E que o parte custo porque dessa encerramos subestimação 3 contratos de não recai consultoria sobre que quem Brandon decide havia sair, firmado, mas e sobre que não geravam clientes, nenhum resultado pacientes, concreto. cargas, E em parte sistemas, porque o clima da e sobre equipe pequenas melhorou de falhas forma que viram grandes significativa. problemas nas Isso é horas mais difícil de críticas, medir em uma quando planilha. ninguém está por perto. Mas qualquer Eu pessoa era que quem já ficava trabalhou de olho em um nisso. escritório de E gostaria verdade de ter sabido percebe quando era isso mais desde nova, o momento em que que entra. ir embora não significa Financiei fracasso. uma bolsa de estudos na Às Universidade vezes, Victoria é a única em nome da minha resposta mãe. honesta para uma pergunta Financiei que vem sendo outra na feita há Universidade tempo demais. Massey em nome da minha avó. Às vezes, a As porta que bolsas você são fecha destinadas a é estudantes justamente que a são os permite primeiros de perceber suas o famílias quanto a o ambiente ingressar lá na dentro já universidade estava e insuportável. que escolhem contabilidade, Se você está finanças ouvindo isso ou direito. e trabalha Cada demais bolsa para uma cobre empresa que já integralmente deixou as de te mensalidades valorizar e oferece eu quero uma te ajuda de dizer algo. custo por 3 Seu anos. valor não é definido pelo que Minha seu mãe, gestor que ainda lembra está de viva e escrever na mora sua na mesma avaliação. casa em Petone. Não é definido Chorou pelo seu quando contei cargo, a ela. pelo seu salário Minha ou por avó, que já aparecer em um faleceu, convite de reunião. provavelmente diria que foi o um sucesso exagero se para mede algo pelo que, que no deixaria fim, de era funcionar se bastante você não simples. estivesse ali. Pelo que Quero você deixar uma construiu que não mensagem final, existiria sem você. porque se você chegou Pela até aqui, tranquilidade que você acredito que leva para merece ouvir ambientes isso. onde todo mundo está em pânico. A posição de maior influência As em pessoas qualquer certas ambiente percebem quase isso nunca enquanto pertence você a quem ainda fala está mais presente. alto. Pertence Se quem a quem está ao tem seu a memória redor mais só percebe consistente quando você está e a saindo, documentação mais isso organizada. não significa que você falhou. Títulos podem ser dados Significa por que eles qualquer falharam pessoa, em perceber, mas a posse precisa você não ser precisa construída, ficar para ensinar paga, isso. formalizada, Pode seguir em frente registrada e deixar que preservada. aprendam sozinhos. Ninguém pode Hoje tirar de trabalho você em aquilo que pequeno você escritório construiu acima em de um silêncio café ao na Rua longo de Cuba. décadas. Porque Somos quando 4 na percebem, consultoria. já estão Temos usufruindo bastante disso. trabalho. Tenha Somos paciência, bem remunerados. seja preciso. E eu tiro todas as Guarde minhas seus férias. comprovantes. Dominique e eu fomos Leia para as letras Kathleen no miúdas de verão cada passado contrato por que 10 assinar. dias. E leia novamente. E eu não olhei o celular Economize nenhuma mais do vez. que imagina necessário. O gato Porque finalmente o mundo me perdoou costuma pelos oferecer anos de noites mal oportunidades dormidas. exatamente quando a maioria Tenho das 36 pessoas não anos. pode aproveitá-las. Estou no auge da minha carreira E quem e consegue pela agir primeira nesses vez em muito momentos tempo é quem muda sei tudo exatamente depois. o meu valor. Confie em Fique no profissionais seu lugar. discretos e competentes. Garrick me disse em uma Um terça-feira bom cinzenta advogado de em março. um escritório pequeno, E eu fiquei. numa rua pouco Só movimentada, não percebi naquele momento pode valer mais do que a um minha carreira escritório estava com paredes de seguindo em uma vidro e direção vista para o completamente porto. diferente. Não Muitas avalie seu pessoas valor passam pelo barulho anos que os outros acreditando que fazem sobre esforço si e competência são Avalie pelo que suficientes você para realmente garantir possui ao final do reconhecimento, dia, mas ignoram os inclusive detalhes aquilo que não silencioso. aparece em balanços. Sistemas como não o respeito valorizam dos pessoas, colegas, apenas o amor da resultados família visíveis. e a confiança de quem Eleanor viu você não foi começar com ignorada pouco por falta e de acreditou que capacidade, você chegaria mas longe. porque sua eficiência tornava A tudo verdadeira parecer força fácil. não está em provar valor E quando algo constantemente, parece fácil, mas em construir deixe de ser algo que valorizado. fale por você quando for O mais necessário. perigoso não é ser subestimado. Hannah É se nunca buscou acostumar com reconhecimento imediato, porque, nesse nem momento, validação externa. você começa a Enquanto negociar muitos seu competiam próprio por valor atenção, para se encaixar ela em acumulava estruturas que conhecimento, nunca foram feitas para controle reconhecer e você. posicionamento estratégico. A verdadeira virada não A história foi quando ela mostra saiu. que o mundo não recompensa Foi quando ela apenas quem percebeu aparece, que permanecer, mas principalmente significava quem aceitar entende as menos regras do que já sabia invisíveis que do valia. jogo. A lição aqui Em não é ambientes simplesmente onde o barulho saia do seu domina, emprego. O silêncio é bem mais planejado profunda. se torna uma arma É entender poderosa. que reconhecimento tardio não é mérito. O erro de Brandon não é foi apenas consequência da subestimar perda. Hannah. Foi Empresas ignorar a frequentemente profundidade só que existe ajustam por o trás valor de daquilo que alguém parece simples. quando o custo da ausência se torna fim, evidente. Não é sobre Mas, vingança. nesse É sobre ponto, preparo. A relação já e foi quem quebrada. está preparado Não Esperar reage. ser reconhecido depois de Decide. anos de entrega silenciosa. A maior lição dessa é apostar história que o sistema é que vai valor se corrigir real sozinho. não depende de que quase percepção nunca imediata, se corrige, mas de construção a consistente maturidade ao longo do profissional tempo. está em Hannah não identificar tentou mudar a cedo os forma como sinais. era vista. Quando sua voz Ela é mudou ignorada, sua posição dentro quando de decisões sistema, críticas desconsideram enquanto sua outros experiência. buscavam Quando crescimento seu rápido e crescimento visível, estagna, enquanto ela investiu outros em algo avançam mais sem sólido. base. Controle Saber estrutural sair não é fraqueza. Isso exige disciplina, estratégia, paciência porque ficar e visão às de longo vezes, prazo é o verdadeiro risco. Muitas pessoas perdem oportunidades Agora me diz, porque querem reconhecimento antes de se terem você base. tivesse o controle total Hannah da fez situação, o oposto.
Teria tentado Construiu mudar a base estrutura antes de por qualquer dentro? reconhecimento. Ou reconheceria E que quando o algumas momento estruturas chegou, não foram feitas ela para não mudar? precisou convencer ninguém de E nada. se você estivesse no lugar Os da fatos já Eleanor, estavam organizados, teria aceitado a proposta do documentados e CEO? protegidos. Ou também No teria mundo ido real, embora mesmo quem com domina tudo os finalmente bastidores sendo reconhecido? frequentemente define o que acontece Escreve no aqui nos palco. comentários. E entender Eu quero isso muito muda saber. completamente E não a forma esquece, como você joga o deixa jogo. também o seu comentário Agora com uma me diz, classificação você de já 1 a passou 10 por situações para em que mostrar o entregou quanto valor você real, gostou, mas não recebeu porque assim eu consigo reconhecimento? trazer mais Em vídeos algum que sejam momento interessantes confundiu para você. competência com visibilidade? Se esse tipo de Ou história percebeu te que fez estava pensar construindo diferente, dentro de uma deixa o estrutura like que nunca e se foi inscreve feita no para te canal. valorizar, porque aqui você Como não você só reagiu escuta a histórias, Escreve você aqui nos começa a enxergar comentários o eu que quero sempre muito esteve saber. por trás delas. E não esquece, Se você deixa chegou também o até seu aqui, comentário com já uma entendeu. classificação de 1 a 10 Essa história para não mostrar é só o sobre quanto trabalho, você gostou, é sobre valor. porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui, cada história não é só uma narrativa, é uma nova forma de enxergar o jogo.